Agora, 18 horas e 31 minutos, nós recebemos você que estava no intervalo na nossa rede e a gente segue falando desse combate americano ao narcotráfico, principalmente em território venezuelano, porque a escalada das tensões militares entre os Estados Unidos e a Venezuela abriram uma nova crise entre o governo Lula e Trump. O principal assessor de assuntos internacionais da presidência, Celso Amorim, manifestou preocupação e afirmou que Nicolás Maduro não é Osama Bin Laden e não financia o terrorismo. O posicionamento do Planalto e dos aliados de Lula travam ainda mais a possibilidade de qualquer acordo sobre o tarifaço, já que Trump voltou a afirmar ontem que combaterá o narcotráfico na América do Sul para proteger o seu país e determinou hoje o envio de porta-aviões Gerald Ford, o maior e mais avançado do mundo, para reforçar a presença militar na região. Roberto Mota, manifestação do presidente que pega mal e agora também essa manifestação do principal braço direito do presidente Lula, principal assessor em relação a matérias internacionais, o Celso Amorim, que também não colabora muito para essa aproximação que pretendia os presidentes entre Brasil e Estados Unidos, né? Seu microfone, Mota. Maduro não é Bin Laden. Olha, não é preciso ser especialista em política externa para saber disso, né? Bin Laden era um bilionário que virou terrorista. Maduro era um Zé Ninguém, que virou ditador e traficante. Um terrorista é um sujeito que mata indiscriminadamente para conseguir poder. Um ditador é o sujeito que usa o poder para matar indiscriminadamente. No mesmo dia em que disse que Maduro não é Bin Laden, o governo brasileiro, porque é o mesmo governo, também disse que os traficantes são vítimas dos usuários. Vai ver, na concepção do governo, o ditador é, na verdade, uma vítima da população. Quero te ouvir, Luiz Felipe Dávila, porque o Celso Amorim, ex-chanceler, principal assessor do presidente da República para os assuntos internacionais, apesar de existir um ministro das Relações Exteriores, né, o Mauro Vieira, quem dá as cartas mesmo ali em relação à política internacional do Brasil é o Celso Amorim. E sabe ele, e todos nós sabemos, que qualquer palavra em relação a esses conflitos internacionais precisa ser muito bem pensado, planejado, geralmente escrito, revisado, né? Porque qualquer palavra mal colocada, já que foi isso que falou o presidente Lula a respeito da sua declaração de quinta, pode gerar interpretações e reações mundo afora, principalmente entre os envolvidos nesse caso, o próprio Nicolás Maduro e principalmente os Estados Unidos da América, com quem o Brasil precisa se acertar em relação ao tarifaço, Dávila. É isso mesmo. Você tem toda a razão, Koba. As palavras têm que ser usadas com muito cuidado nas relações internacionais, porque elas podem desencadear consequências dramáticas, como é o caso que está acontecendo nesse momento, como você bem mencionou, na Colômbia e mesmo no caso da Venezuela. Ou seja, agora mesmo, veja hoje, o cuidado que o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, teve com a reação de Donald Trump, que vai de novo acirrar a guerra comercial com o Canadá. Ele foi muito cauteloso, muito ponderado. Não dá para sair falando o que pensa no íntimo, porque se fizer isso, você coloca os interesses nacionais do país em risco. É justamente essa moderação que não existe no presidente brasileiro. Mas o que mais me chama a atenção, Koba, é justamente a apatia da nossa imprensa. Essas barbaridades são ditas e aparece como notinha de rodapé. Nós somos uma exceção aqui na Jovem Pan, que gastamos horas discutindo isso, mas a maioria da imprensa fica quieta, trata isso como pouco caso, tipo, o Lula é assim mesmo. Não, é gravíssimo. São atitudes que colocam em risco os interesses dos brasileiros. Eu vou dar um exemplo claro como isso está acontecendo. Essa estupidez do presidente da República não sentar para negociar com o presidente norte-americano e mesmo depois da química colocar tudo a perder em duas declarações desastrosas nas últimas 48 horas,
tem consequências diretas para o povo brasileiro. Nós já perdemos, Koba, 10 bilhões de reais em exportação para os Estados Unidos. Foram destruídos mais de 14 mil empregos, segundo um estudo da Fundação Getúlio Vargas publicado hoje. Então, essas bravatas, não é que elas são ditas e se perdem no ar e não tem nenhuma consequência. Elas têm consequências diretas na vida dos brasileiros. Como é que você faz com 14 mil empregos perdidos? Quantas famílias estão sendo afetadas por isso? E o que nós esperamos é uma atitude responsável do presidente da República para tentar chegar a um acordo com o presidente norte-americano e reduzir essas tarifas. Mas o que ele faz? 48 horas antes do possível encontro com o presidente norte-americano, ele fala duas besteiras astronômicas em relação ao dólar e agora em relação ao tráfico de drogas e coloca tudo a perder. O que nós vamos fazer? O próximo ano, o próximo mês, daqui a 2 meses, nós vamos perder não é 10, nós vamos perder 20. Essa conta vai crescendo. Em vez de 14 mil empregos, nós vamos perder mais 15. E aí? Como é que nós vamos... Como é que o Brasil, como é que o governo vai justificar isso? Fala, ó, este é o preço que o brasileiro tem que pagar para minhas bravatas eleitorais? É um absurdo. E não dá para se calar em relação a esses temas. Como é que está também a manifestação, Koba, das associações de classe? Ninguém fala nada. Então, imprensa calada, associação de classe calada, e aí fica nós aqui no nosso cantinho colocando o dedo na ferida e falando as coisas como elas têm que ser ditas. É assustador como esta apatia da sociedade civil vem causando tantos males à democracia e à liberdade no país. Cristiano Beraldo, o fato de Nicolás Maduro não ser, por óbvio, o Osama Bin Laden, deslegitima as ações americanas? Em hipótese alguma. Porque a perseguição a Maduro, nesse momento, né, esse cerco que se fecha em torno de Maduro, fazendo com que esse ditador sanguinário, sem vergonha, agora dê declarações pedindo paz em inglês para que o Donald Trump se sensibilize. Esse mau caráter, esse cara de pau, ele, na verdade, causa um mal muito grande aos Estados Unidos e aos norte-americanos, porque ele viabiliza a exportação de um volume gigantesco de drogas para o território norte-americano. Uma vez que essa droga chega em território norte-americano e é distribuído e consumido por jovens que muitas vezes veem a sua vida ser perdida em razão desse vício a que são levados desde a infância, e isso se torna um problema, assim, do Estado americano, tanto para combater esse contrabando e o tráfico de drogas, como também depois a obrigação de cuidar dessas pessoas que tornam-se absolutamente dependentes do ponto de vista psicológico e físico, e o Estado precisa socorrê-las. Então, é problema, assim, dos Estados Unidos. Aliás, ao contrário do que sugeriu o presidente brasileiro, né, dizendo que isso era problema de cada país. Não é problema de cada país, não. Como não é problema só do Paraguai, o fato do Paraguai produzir um volume brutal de cigarros que invadem o mercado brasileiro e são consumidos aqui na base do contrabando, sem recolhimento de imposto, com pagamento de propina, colocando em risco a saúde do povo brasileiro. O Brasil, se tivesse o mínimo de decência e autoridade regional, já teria tomado ações muito concretas contra o governo paraguaio. Mas não faz isso, fica só assistindo, deixando as suas fronteiras escancaradas. Aí o Brasil acha que o mundo é assim, mas o presidente está muito enganado. O mundo não é assim. O mundo de verdade, aqueles presidentes que se preocupam com as suas populações, tomam quaisquer medidas que forem necessárias para impedir drogas de entrarem em seu território e zelarem pelo bem-estar da sua população. Lá eles levam as coisas a sério, diferentes do Brasil. Ô Mota, o presidente Lula tem mais alguns dias pela frente ainda no território asiático, respondendo a perguntas de jornalistas do mundo todo, coletivas de imprensa. O fato dele já ter começado aí com esse discurso repercutindo negativamente pode dar uma freada nas palavras do presidente nos próximos dias, hein? Porque se voltar a repetir falas que gerem tanta repercussão negativa assim, não vai ser tão bom para o presidente, né? E nem para o Brasil.
Ninguém consegue ir contra a sua própria natureza, Cuba. Essa é a natureza dos partidos de esquerda, que são sempre movidos por uma ideia revolucionária, marxista, socialista, que vê os criminosos como agentes da revolução. Isso é uma parte intrínseca do pensamento esquerdista. Se você rever toda a história dos partidos de esquerda no Brasil, você vai ver que há muito tempo eles dizem isso. E eles dizem isso impunemente. Eles dizem isso na cara do eleitor. São inúmeras as declarações, os discursos, inúmeras as votações no Congresso Nacional, por exemplo, votações para endurecer a pena, que não tem, de um crime qualquer, que não tem um único voto dos partidos de esquerda. A gente vê políticos de esquerda se referindo a criminosos como coitadinhos, e eles continuam sendo eleitos. Isso, para mim, Cuba, sempre foi um mistério. Onde é que está a cabeça das pessoas que elegem políticos que tratam criminosos como coitadinhos? O Brasil é um inferno de criminalidade. Todo mundo que a gente conhece já foi assaltado ou conhece alguém que já foi assaltado. Quase um quarto da população desse país vive debaixo da ditadura de traficantes e ainda assim esses partidos de esquerda, com essa plataforma pró-bandido, conseguem se eleger. Para mim, sempre foi muito difícil entender isso. E você, Luiz Felipe Dávila, fala pra gente aí o cenário que você está vendo envolvendo os Estados Unidos da América com essas operações que vão sendo anunciadas cada dia mais, com mais evidências, com mais material humano, com mais aeronaves, porta-aviões, navios que são destinados aí a próximo da Venezuela. Luiz Felipe Dávila. Nós temos de olhar a situação na geopolítica. Por quê? Porque vários países da América Latina estão envolvidos com o tráfico de droga. Portanto, uma atitude em relação à Venezuela tem dois benefícios importantes para a região. Primeiro, deixar claro que o governo dos Estados Unidos declarou guerra aos cartéis de droga. Tem cartel de droga gigantesco no Brasil, no México, tem a produção importante na Colômbia, na Venezuela, são vários países envolvidos com isso, né? Então, é o primeiro recado, assim, nós não toleraremos mais a questão do narcotráfico do jeito que foi tratado de maneira, vamos dizer assim, com muito pouco critério nos últimos anos dos governos democratas. Segundo ponto é restabelecer a democracia e a liberdade num país que foi raptado, capturado por um ditador narcotraficante que submete mais de 90% da população à miséria, que governa por meio do medo, que destruiu a liberdade e a riqueza da Venezuela. Então, é um recado duplo. Acabou o corpo mole com os narcotraficantes, principalmente com essas organizações criminosas, e os Estados Unidos está disposto a fazer algo algo que não foi feito no passado. É a reação da comunidade internacional para restabelecer a democracia e a liberdade que foram sequestradas pelo bolivarismo. O Cristiano Beraldo, o presidente dos Estados Unidos está enviando para lá não só o maior porta-aviões do mundo, que é esse chamado Gerald Ford, mas como já vai se somar a muitos outros aviões, enfim, aqui a gente tem alguns números que são divulgados, fora aqueles que a gente não sabe, mas a operação inclui 8 navios de guerra adicionais, um submarino nuclear, aeronaves F-35, ou seja, se eles estão mandando para próximo da Venezuela tudo isso, aparentemente eles estão levando a sério a promessa de executar ali uma operação em terra, né? Invasão do território pelas forças americanas. Cuba, não tem fanfarrão nos Estados Unidos, não. O brasileiro é muito acostumado com as fanfarronices dos homens e mulheres públicos que falam coisas absurdas, fazem ameaças só para bancar de machão, mas na hora H não acontece nada. Os Estados Unidos não. Quando há uma decisão tomada em relação a um determinado país ou para resolver uma determinada situação,
eles levam efetivamente a sério. E a resposta que a Venezuela deu, que Nicolás Maduro deu, quando os Estados Unidos informou que faria essa operação, foi dizer que eles têm 5.000 mísseis russos para usar contra os Estados Unidos. Pois agora eles podem usar, estão aí os alvos. Vai lá, tenta jogar um míssil no porta-aviões, tenta abater esses caças, tenta fazer alguma coisa com todo esse poderio militar que está na costa da Venezuela e que dificilmente irá embora sem o problema resolvido. A situação de Hugo Chávez hoje, de Nicolás Maduro hoje, que é o herdeiro de Hugo Chávez, é uma situação extremamente difícil e tudo indica que ele está chegando ao fim desse jogo que ele jogou na Venezuela, em que colocou o povo venezuelano na miséria, nesse sistema de escravidão do governo, enriqueceu loucamente a si, a sua família e aqueles seus comparsas na quadrilha que administra a Venezuela, e agora os Estados Unidos resolveu que este problema não mais existirá. Então, Koba, esse aparato militar que está na costa da Venezuela serve, não acredito, para amparar uma invasão por terra, uma ocupação por terra, mas eu não tenho dúvida de que operações pontuais acontecerão e haverá uma retaguarda bastante expressiva para responder à altura qualquer ataque da Venezuela. Mota, a situação, a condição de Hugo Chávez hoje parece ser melhor do que a de Nicolás Maduro, né? Olha, não sei se vocês viram que o Maduro, Koba, fez um discurso emocionado pedindo paz, em inglês. Paz para sempre. É o Madurinho Paz e Amor. Meus amigos, é tecnologia brasileira sendo adotada na Venezuela. Para vocês verem que o melhor argumento para negociar com o ditador é um porta-aviões. Maduro, essa é a minha opinião, Maduro ainda tem alguma chance de conseguir essa paz que ele pediu. É só seguir um conselho que já foi dado por um político famoso aqui no Brasil. Não sei se vocês lembram desse conselho. Sai rápido daí, Maduro. Sai rápido. Desocupa o lugar que é de Maria Corina Machado. Já pensou a Venezuela com um presidente prêmio Nobel da Paz? Eu acho que ainda é possível alguma negociação. Mas olha, Maduro, se apressa, porque está chegando aí o dia 31 de outubro. Não sei se você sabe, Maduro, é o Halloween, é o dia em que os americanos gostam de dar susto nos outros. Os Estados Unidos levam muito a sério o Halloween, né, Luiz Felipe Dávila? Com certeza. Mas o ponto importante é: o Halloween pode transformar um verdadeiro pesadelo, um filme de horror para Nicolás Maduro, mas pode ser a redenção para o povo venezuelano que está louco para voltar a ter um país onde existe democracia e liberdade, né? Mas o interessante nessa situação é que a América Latina voltou a entrar no radar dos Estados Unidos, algo que não ocorria nos últimos 40 anos. A América Latina foi esquecida pelos Estados Unidos. Agora, esta atitude dura de Donald Trump e correta em relação à Venezuela, eu espero que os americanos darão consequência numa política para diminuir a influência chinesa na região. A China ganhou o espaço abandonado pelos Estados Unidos. A China tornou-se o primeiro parceiro comercial para vários países, porque os americanos simplesmente deram as costas para a América Latina. Não fizeram investimentos em infraestrutura, não fizeram alianças comerciais, não fizeram tratados importantes para estimular o comércio bilateral entre Estados Unidos e até blocos, como é o caso do Mercosul, ou seja, simplesmente ignoraram a América Latina. E isso teve enorme custo. Primeiro, perdeu a sua influência política na região. Segundo, perdeu a sua preponderância comercial. Hoje a China é o maior parceiro comercial de todos os países aqui na América Latina. Então, está na hora dos Estados Unidos começar a recuperar
este território perdido. Certamente, restabelecendo a democracia e a liberdade na Venezuela e dando um susto no dia 31 de outubro do Halloween nos traficantes, pode ser um bom começo, mas o importante é o que vai acontecer depois. Qual é o grau de comprometimento dos Estados Unidos em investir, em aumentar em infraestrutura e aumentar o comércio com os países da região? Porque só assim esta atitude do governo norte-americano vai se tornar algo de consequência duradoura. Ô, Cristiano Beraldo, isso que fala o Dávila é muito importante também, né? Quais seriam os próximos passos? Porque não basta derrubar o regime de Nicolás Maduro. Os Estados Unidos trabalhariam ali como intermediadores de uma transição para um novo regime democrático, enfim, mas certamente teriam ali interesses em relação principalmente ao petróleo também venezuelano, como parte de uma continuidade nas relações internacionais do país depois de uma mudança no regime, né? Mas aí fica uma relação ganha-ganha, né? Diferente do Afeganistão, por exemplo, do Iraque, a Venezuela tem um sucessor muito claro para Nicolás Maduro. E é um sucessor, no caso, uma sucessora, que é Maria Corina Machado, que tem um apoio muito grande, não apenas da população que está na Venezuela, mas especialmente da população venezuelana que teve que sair do país, mas que tem muita disposição de voltar diante de uma nova realidade. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos as empresas norte-americanas tiveram vários de seus ativos tomados pelo governo venezuelano depois de bilhões de dólares de investimentos feitos na Venezuela. Então, retomar esses ativos para que as empresas norte-americanas possam fazer investimentos na Venezuela para resgatar a produção de petróleo, o refino de petróleo, para tornar esse mercado mais uma vez competitivo, porque ele deixou de ser há muito tempo, será um benefício para a população venezuelana, que vai ganhar royalties, será um benefício para as empresas norte-americanas e será um benefício especial para os países europeus que vão poder comprar esse petróleo vindo da Venezuela e, com isso, aliviar a sua dependência, que foi abruptamente mudada, que havia ali a dependência do petróleo russo. Então, é uma situação que várias partes têm muito a ganhar com ela. Agora, quem perde? Perde a Rússia, perde o Irã, perde a China, perdem esses que têm que perder mesmo. Roberto Mota, e os próximos passos na sua visão de uma transição? Você já falou do nome da Maria Corina Machado, tem também o Edmundo Gonzalez, que foi aquele que disputou as eleições, que teria ganhado, segundo as atas que foram apresentadas, né? Não na totalidade, mas a parcela das atas a que se teve acesso indicavam ali a vitória de Edmundo Gonzalez, e com uma participação americana em uma transição como essa, mas que demandaria também da participação de outros países, da comunidade internacional também nisso, né? Não tenho dúvida, Cuba, que sem a participação de outros países essa transição não vai ocorrer. Eu tenho dificuldade de imaginar esse processo. Tá? Eu acho que tem que acontecer na Venezuela um processo semelhante ao que aconteceu na Alemanha depois do final da Segunda Guerra, onde houve a desnazificação da Alemanha. Você teve que tirar os nazistas e todos os seus apoiadores em todas as instituições. Você vai ter que desmadurizar a Venezuela. É evidente que isso precisa do apoio de outros países, da comunidade internacional e dos países vizinhos. E aí é que a coisa fica um pouco complicada, porque a gente ainda observa alguns líderes latino-americanos encontrando espaço intelectual e moral e procurando vantagem política na defesa do regime de Nicolás Maduro. A pergunta é por quê? Será que os Estados Unidos, quando se retirarem Maduro do poder, também vão revelar informações que expliquem por que essa ânsia de apoiar um ditador sanguinário como Maduro? Vamos esperar o Halloween para ver.
Aguardado Halloween americano, toda a situação envolvendo a Venezuela, as ações americanas já em prática e as anunciadas, principalmente as anunciadas pelo presidente americano em relação ao que pode acontecer na Venezuela. Vários navios, porta-aviões, inclusive o maior porta-aviões do mundo, na costa venezuelana, alguns ataques já feitos a algumas embarcações, cerca de 40 pessoas que já morreram ali do tráfico de drogas na região. Enfim, um cenário em que a gente certamente vai continuar acompanhando aí os próximos passos e principalmente agora o que viria depois de uma queda, eventual queda do regime de Nicolás Maduro, que perdeu muito apoio mundo afora depois das últimas eleições em que o ditador se autoproclamou vitorioso em uma eleição claramente fraudada.